Segunda Crônicas, capítulo 7. A glória de Deus enche sua casa. Assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahvé, o Senhor, tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé havia enchido o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando: Pois ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Yahvé, o Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, celebravam e serviam a Yahvé com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos em louvor e adoração ao Senhor. E entoavam: Porque o seu amor e benignidade duram para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas trombetas. Todo Israel acompanhava jubiloso e em pé. Salomão consagrou também a parte central do pátio que estava diante da casa de Yahvé, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios de paz e comunhão, pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de holocaustos, ofertas de cereal e as porções de gordura. Assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas vindas desde a entrada de Amate ao norte até a torrente do Egito, o conhecido ribeiro egípcio, no extremo sul. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene, porquanto haviam celebrado a dedicação do altar durante 7 dias, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei dispensou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração renovado e alegre por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, Salomão e a todo Israel, seu povo. Deus firma aliança com Salomão. Assim, Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas nesse lugar. Escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Quanto a ti, se caminhares diante de mim como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei teu trono real, do mesmo modo como me comprometi com teu pai Davi quando afirmei: jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Entretanto, se vos desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei, e passardes a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorardes, então vos expulsarei da minha terra que vos outorguei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei este templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Assim, todos que passarem por essa casa, agora imponente e majestosa, ficarão perplexos e assustados, se questionarão: por que Yahvé tratou com tamanha severidade esse país e esse templo? E a explicação que se ouvirá será: porque desprezaram Yahvé, o Senhor, Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram às outras divindades, adorando-as e oferecendo-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça.
Segunda Crônicas, capítulo 8. Conclusão. Término das obras. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa de Yahvé, o Senhor, e o seu palácio, ele reedificou as cidades que Hirão lhe havia entregue, e nelas estabeleceu muitas famílias israelitas. Mais tarde, atacou a cidade de Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades celeiros que havia edificado em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortes com grandes muros, portas e ferrolhos. E também Senhora e todas as cidades de sua propriedade e que tinham função de armazenar alimentos para a nação, bem como todas as cidades onde ficavam os carros de guerra, seus condutores e os cavalos. Salomão construiu tudo o que o seu coração desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob seu domínio. A tarefa dos estrangeiros e israelitas. Todos os que não eram israelitas, filhos e descendentes dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e dos jebuseus, que não haviam sido mortos pelos israelitas, foram recrutados em nome do rei Salomão para executarem trabalhos forçados, e assim continuam até nossos dias. Contudo, Salomão não obrigou nenhum filho de Israel a trabalhar como escravo. Eles se dedicaram a servir ao rei como homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros, condutores e cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250 que presidiam sobre o povo. Então Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia edificado para ela, pois decidira: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais a arca de Yahvé passou são sagrados. Salomão consagra tudo a Yahvé. Salomão passou a oferecer então holocaustos a Yahvé sobre o altar do Senhor, que havia edificado diante do pórtico. Tudo em conformidade com o ritual cotidiano dos sacrifícios, segundo o mitzvah, o mandamento de Moisés. Quanto aos sábados, os primeiros dias de cada mês, as luas novas e nas 3 grandes solenidades anuais. A festa dos ázimos, os pães sem fermentos, a festa das semanas, chamada de Pentecostes, a festa dos tabernáculos ou das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, escolheu e determinou os grupos de sacerdotes para suas devidas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor em cooperação com os sacerdotes, conforme as obrigações diárias. Também designou, segundo as suas respectivas classes e grupos, os porteiros das várias portas, tudo de acordo com o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Os sacerdotes e os levitas foram obedientes, não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenou, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra planejada por Salomão desde o dia em que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor até a conclusão de toda a construção. E deste modo se completou a edificação da casa de Yahvé, o Senhor. Depois, Salomão partiu e foi a Ezion-Geber e a Elate, cidades situadas no litoral de Edom. E Hirão enviou-lhes navios sob o comando de seus próprios marinheiros, homens hábeis e conhecedores dos mares. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro puro para o rei Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão, por meio dos seus enigmas. Chegou acompanhada de uma grande comitiva e muitos presentes caros, camelos carregados de especiarias e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas. Não houve uma só pergunta que Salomão não respondesse satisfatoriamente. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações de seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa de Yahvé. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão:
O que ouvi na minha terra acerca de todas as tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava, até que cheguei aqui e o conheci pessoalmente. Com certeza não me contaram metade das grandezas da tua sabedoria. Tu ultrapassaste em muito a fama que ouvi. Portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são esses teus servos, que estão sempre diante de ti e podem ouvir e apreciar a tua sabedoria. Bendito seja Yahvé, o Senhor teu Deus, que se agradou da tua pessoa e te colocou no trono dele para reinar por Yahvé, pelo teu Deus. E tudo isso por causa do amor misericordioso do teu Deus para com Israel e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Eis que o teu Deus te constituiu rei com o propósito de manter a justiça e o bem. Em seguida, a rainha entregou a Salomão uma oferta de 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias, essências aromáticas raras e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram grande quantidade de ouro de Ofir, madeira fina de junípero e sândalo e pedras preciosas. Com o cipreste de sândalo, o rei fez os degraus da casa de Yahvé e do palácio real, como também as harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo tão deslumbrante em Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com generosidade e lhe deu tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então a rainha e seus servos retornaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que se depositava aos pés de Salomão todos os anos era de 23.300 quilos, sem contar os impostos pagos pelos mercadores e os comerciantes. De igual forma, os reis árabes e os governadores dos vários distritos do país traziam seus tributos em ouro e prata a Salomão. O rei Salomão mandou fazer 200 grandes escudos de guerra de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro batido na confecção de cada escudo. Fez ainda mais 300 pequenos escudos de guerra de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e os dispôs no interior do palácio da floresta do Líbano. O rei mandou confeccionar também um grande trono de marfim e revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram unidos ao trono, e de ambos os lados tinha braços juntos ao lugar do assento. As esculturas de 2 leões em pé, de um e de outro lado, sobre os degraus. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Mais 12 leões em pé foram posicionados de um e de outro lado, sobre os seus degraus. Nada semelhante havia sido construído em nenhum outro reino conhecido. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio e da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porquanto a prata quase não tinha valor comercial na época de Salomão. Afinal, o rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados pelos melhores marinheiros, cedidos pelo rei Irão. A cada 3 anos, esses navios regressavam de Tarsis trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muitos reis de seu tempo. Todos os reis da terra solicitavam audiências para aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem ungira. Ano após ano, todos os seus nobres consulentes depositavam aos pés do rei muitos e valiosos presentes. Objetos de ouro, prata, mantos riquíssimos, armas, especiarias, essências aromáticas raras, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para abrigar os seus inúmeros cavalos e carros militares, e 12.000 homens especializados na condução desses carros, dos quais mantinham uma parte nas guarnições de algumas cidades estratégicas e outra parte próximo a ele, na cidade de Jerusalém. Ele exercia total domínio sobre todos os reis do rio, isto é, da região do rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. A riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras.
e o cedro tão numeroso quanto os sicômoros da baixada, as figueiras bravas da planície de Judá. Salomão mandava importar os melhores cavalos das terras do Egito, da região da Cilícia e de vários outros países. A morte do rei Salomão. O restante dos atos de Salomão, bem como todos os acontecimentos importantes do seu reinado, desde suas primeiras ações até as últimas, estão todos escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas palavras do vidente Ido em relação a Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos sobre todo Israel, na cidade de Jerusalém. Ele repousou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Em seguida, seu filho Roboão tornou-se o sucessor do seu trono.